Olá, eu sou o Jorge Figueiredo. Estou aqui hoje mais uma vez para continuar a comentar capítulo a capítulo desse livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Eu corro o risco hoje de me tornar repetitivo porque o capítulo 6, Fidelidade a Deus, ele é realmente um capítulo diferenciado. É um capítulo que tem uma abordagem, que tem uma maneira de Humberto de Campos tratar os temas que toca muito profundamente o lado humano das coisas. Vocês lembram que no vídeo passado eu falei a respeito dos discípulos serem pessoas que, como nós, também estavam em construção espiritual. E nesse capítulo fica muito evidente isso a partir do momento da abordagem humana, quando Humberto de Campos consegue demonstrar que dentro do colégio discipular que o Cristo montou, ainda existiam várias questões que precisavam ser ajustadas e questões que deixam transparecer esse lado humano dos discípulos. Então, depois daquelas primeiras instruções que o Cristo deu aos discípulos para que eles pudessem caminhar e trabalhar, o Cristo passa a notar, em determinado momento, que o clima entre eles não estava assim tão ameno, tão harmonioso como deveria estar. E Humberto de Campos nos diz que um dia, à noite, após a turba deixá-los em silêncio, ir embora, o Cristo chama para conversar. Bom, aqui já vale a gente entender que esse processo se dá à noite, que é aquele final de ciclo, que é aquele final onde as coisas terminam e precisam ser reiniciadas, precisam ser trabalhadas dentro de cada um de nós. Então é por isso que Santo Agostinho fala para a gente, no Livro dos Espíritos, que a noite é aquele momento em que a gente precisa fazer uma reflexão sobre os atos que nós tivemos durante o dia, sobre pesar todas as nossas atitudes, tentar entender como nós agimos durante esse período. Então é por isso que o Cristo chama-os à noite e chama depois que a turba vai embora, ou seja, depois que o trabalho é executado, depois que a tarefa é dada por encerrada, é que o Cristo os chama. E olha como é que Humberto de Campos coloca isso. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então, é aquele momento aonde se faz o silêncio, aonde se faz a reunião de corações e mentes ao redor do Cristo. E o Cristo começa, sabendo o que se passava no coração de cada um deles, o Cristo começa como numa interrogação individual, direcionada a cada coração. O Cristo pergunta para eles, depois de ouvi-los, de ouvir aquelas confidências, o Cristo fala: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Fidelidade igual a fé, igual a confiança, a caminhar junto. Então, a fé em Deus é a primeira coisa que o ser humano, que o espírito deve manter vivo dentro de si. E deve manter isso de forma a que a chama fique inteiramente disponível como energia, como centro, como busca e ao mesmo tempo como direção desse ser. Então, ele continua falando para eles que nós, se não pensarmos que Deus é fiel a nós desde a nossa criação e permanece nos amando, independentemente de qualquer coisa, nós estaremos nos afastando dessa ideia.
ele diz que o filho que não tem fidelidade ao pai, a Deus, ele vai cada vez mais para longe do pai. Isso me lembrou, e aí isso permeia um pouco esse capítulo, a ideia da parábola do filho pródigo, que em algum momento o filho quer tomar as rédeas da sua própria vida, quer se afastar do pai, quer deixar para trás tudo aquilo que o pai ensinou para ele, a proteção que o pai traz para ele, e quer seguir o seu caminho isoladamente a partir dos seus próprios propósitos, pega aquilo que acha que deve e o pai lhe dá e ele segue. Então, é isso que o Cristo está falando nesse primeiro momento, que a fidelidade ao Pai, a manutenção dessa relação íntima com o Pai, ela é primordial para que o Espírito possa se manter numa direção correta. E ele continua acrescentando que é impossível nós acreditarmos, enquanto encarnados, e depois também, mas ele fala especialmente aqui para os espíritos encarnados, que as coisas que pedem as nossas atenções não têm um preço a ser pago. Ele está dizendo que tudo aquilo que a gente se dedica, a gente tem um preço a pagar. Que tudo aquilo que a gente coloca o nosso coração, que tudo aquilo que a gente coloca a nossa mente à disposição, vai exigir de nós também um preço. E ele começa a dissecar essas histórias, falando na necessidade da gente pensar sobre como estamos lidando na nossa relação com o Pai. Até que Tiago, Tadeu e Pedro contam histórias de pessoas que eles conhecem que, em virtude de se dedicarem a alguma coisa, acabaram perdendo o rumo das próprias existências e caindo num estado em que eles poderiam dizer de completo afastamento do Pai. E Jesus, depois de ouvi-los nessas confidências, diz para eles algo que está lá no Evangelho como meu jugo é leve, porque ele fala assim, não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos gozos e às riquezas? E continua falando da necessidade que a gente precisa ter de compreender que essa fidelidade ao Pai, por mais que nós achemos que seja pesada, que seja dura, que seja complicada para nós, ela é muito mais leve do que o preço cobrado pelas outras coisas que nós nos dedicamos. Então, sempre é muito mais pesado a cobrança do mundo do que de Deus. Então, enquanto todos os companheiros ainda meditavam sobre essas palavras, Tiago, mais uma vez, diz que tem um amigo que conversou com ele a respeito da implantação do reino de Deus por Jesus e disse a ele, Tiago, que estava muito complicado, seria muito complicado colocar em prática a execução e a instalação do reino de Deus, porque, segundo esse amigo, Deus só se revelaria ao homem na bondade, que não estaria presente nas dificuldades que eles iriam enfrentar. Mas, baseado naquilo que o Cristo acabou de dizer sobre a fidelidade, ele fala assim, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Então, o Cristo, mais uma vez, consegue perceber que a sua mensagem vai entrando lentamente nos corações deles e fala para eles, olha, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Isso serve para a gente. A gente tem uma pressa, uma ansiedade de querer compreender
tudo, essa verdade de Deus, de maneira imediata, rápida, a toque de caixa. Mas é preciso, como Cristo disse a Tiago, que as coisas venham passo a passo, que isso é uma maneira crescente da gente compreender a verdade, porque é necessário que a gente se aproxime. E faz um alerta ao Tiago. Olha, nós que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Isso Emmanuel também já nos fala em algumas outras mensagens, que todos nós que temos 1 minuto de conhecimento do Evangelho, já somos capazes de seguir os passos que o Cristo quer, porque já estamos numa direção, numa bússola. E aí o Cristo fala daqueles que de alguma maneira querem fugir do mundo, se isolarem, para dizer que estão servindo ao Pai, não se misturando com a natureza material do mundo. E é o Cristo dá outra lição que nós encontramos no Evangelho, dizendo mais ou menos assim: olha, se o Pai trabalha até hoje, por que nós vamos fugir das nossas responsabilidades? Por que nós vamos deixar de lado o trabalho, nos isolando, acreditando que com isso estamos servindo muito mais ao Pai do que se estivermos no mundo, como o mundo se apresenta? E ele fala, ele complementa. Ele diz que é bem difícil o homem servir a dois senhores. É a famosa passagem, ainda dentro do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 24, como quando Jesus diz que o homem não pode servir a dois deuses, não pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon, naquela época, era uma representação bíblica do dinheiro, da riqueza, da posse. Mas hoje, quem é o nosso Mamon? Quem são os outros deuses que pedem as nossas atenções? As redes sociais, o orgulho, a materialidade exacerbada. Tudo isso, como Cristo já falou nesse capítulo, exige de nós um preço, uma dedicação. Porque nós estaremos voltados a dar a esses deuses, a esses falsos deuses, uma devoção que nós deveríamos estar dando a quem? A Deus, porque a primeira coisa é a fidelidade. E o Cristo, explanando sobre isso, sobre essa necessidade do homem se dedicar a um só Deus, diz assim: olha, se o homem nada fizer, se paralisar, ficar apenas contemplando e não querendo estar no mundo como o mundo se apresenta, ele vai deixar de trabalhar no campo do Pai, na maneira como o Pai coloca para ele a ideia de que ele tem que servir ao próximo, para que ele possa aprender. E diz: o mal só existe porque o homem não trabalha no bem. O mal por si só, ele não existe. E todas as vezes que o homem deixa de trabalhar para Deus, abre caminho para que o mal se instale, porque o mal espera a ausência do bem para se fazer presente. Bonito, né? E profundo. Leva a gente a pensar sobre isso. E perguntam para ele: Pai, qual é a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? E o Cristo responde: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E, mais uma vez, um dos apóstolos, André, fala para ele: Pai, nesse momento eu estou fraco, estou doente e sinto que eu não posso colaborar como os outros estão colaborando na tua obra. E aí Jesus dá mais uma lição para ele, passa mais uma mensagem para ele e para nós, sobre a importância de colaborar de outras formas que não seja apenas naquele trabalho mecânico, naquele trabalho mensal, e que vale uma leitura completa do que Humberto de Campos colocou. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos.
Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. É lindo. E termina dizendo, os apóstolos, os discípulos todos se reunindo e dizendo a ele: Pai, seremos sempre fiéis. E essa fica a mensagem. Nós estamos nos dedicando realmente à fidelidade que devemos ter ao Pai, ou estamos nos dividindo com outros deuses? Estamos nos paralisando diante do mundo, como o mundo se apresenta, fugindo das tarefas, dizendo que não temos condições de colaborar na obra? Estamos alegando situações diversas para nos afastar da tarefa? Então vamos pensar, vamos fazer as nossas reflexões e procurar entender de todas as maneiras, de qualquer forma, nós sempre poderemos colaborar na obra do Pai. Para isso, é necessário que nós sejamos fiéis a Deus antes de tudo. Obrigado mais uma vez e até a próxima no capítulo 7. Até lá!